Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma mentoria, mais uma aula. Nessa aula eu quero trocar uma ideia com vocês sobre geração de valor. Hoje é sexta-feira, 11 de abril, 6 horas e 5 minutos do horário meu local. Eu tô aqui em Orlando. E eu acredito que a maioria de vocês esteja no Brasil, né? Manda para mim aqui nos comentários da onde que você é. Me manda aí. Eu vou me apresentar e também quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu acho que eu vou falar para vocês assim que é por um acaso é uma das coisas que eu mais fiz na vida até hoje. Canadá, Mossoró, Niterói, Itália. Aí, que massa, hein? Duas pessoas de Niterói na sequência, engraçado. Coatis, Belo Horizonte, bastante gente do Rio de Janeiro, hein? Boa, muito bom. Vai mandando onde você é que eu vou ficar lendo aqui. Geração de valor é uma das coisas que eu mais fiz até hoje, uma das coisas que eu mais fiz. É uma coisa que eu faço até hoje. Eu vou contar algumas histórias. E se as pessoas soubessem como é poderoso isso aqui, não seria insuportável de pessoas querendo gerar valor uma para outra. Algumas pessoas já entenderam o que é poderoso, algumas pessoas já entenderam o poder da geração de valor e para que ela serve, só que elas estão fazendo de forma errada. E eu vou ensinar você a fazer, a gerar valor da forma correta. Quando eu falo que é uma das coisas mais poderosas, eu quero que você entenda, e eu queria poder entrar dentro do seu coração agora e colocar uma semente no seu coração de entendimento do poder que é a geração de valor para aquilo que você está buscando aqui nesse lugar. Se você entender só isso aqui que eu vou te falar, você já vai alcançar o sucesso daquilo que você está buscando aqui nesse negócio chamado MDR. Ok? A geração de valor é uma das ferramentas mais poderosas de geração de riqueza. Ela é uma das ferramentas mais poderosas para várias coisas, mas ela é uma das ferramentas mais poderosas de geração de riqueza. Tem gente que usa isso e com o intuito de gerar riqueza. Tem gente que usa isso com o intuito só de se sentir amado. Presta atenção no que eu acabei de falar. Tem gente que usa isso aqui com o intuito de geração de riqueza. Tem gente que usa isso aqui só com o intuito de se sentir amado. Tá? O que é geração de valor? Anota aí que eu vou falar primeiro da forma romântica. Depois eu vou falar da forma... depois eu vou explicar como é que você coloca em prática. Anota aí e escreve assim nos comentários. Geração de valor é você plantar uma semente no terreno de outra pessoa. Não precisa anotar isso, mas geração de valor é plantar uma semente no terreno, na terra de outra pessoa. Aí agora, daqui a pouco a gente vai para os detalhes agora, tá? De quem que é a semente, o que acontece depois que planta, tá? Então, o que é geração de valor? Geração de valor é você plantar uma semente na terra de outra pessoa. Na terra da pessoa que você quer estar perto, na terra da pessoa que você quer chamar atenção. Vamos lá. Primeira coisa. Quando eu vou plantar essa semente, a semente tem que ser minha. Onde é que as pessoas estão errando? Elas querem plantar sementes que não é delas. Ela quer basicamente assim... Júnior, deixa eu plantar uma semente aí na sua terra. Eu falo, tá bom, pode plantar. Ah, sabe o que é? Que eu não tenho nada de semente aqui. Você pode me dar semente para eu plantar? Aí você tá querendo que eu trabalhe para você gerar valor para mim? O gerar valor nunca pode trazer trabalho para o outro. Nunca pode trazer trabalho para quem é dono da terra. Muita atenção. Cara, se você entender o que é isso aqui, você vai
vai assim, ó, você vai virar o terror na Terra. Se você entender o poder disso aqui, é assustador quem coloca isso aqui em prática, tá? Eu coloquei isso aqui em prática diversas vezes. Eu sento do lado de quem eu quiser com essa técnica, com essa estratégia. Eu vejo o Pablo fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu vejo, assim, eu consigo ver ele fazendo isso. Se você olhar na Bíblia, se você olhar para a vida de Jesus, ele fez isso o tempo inteiro, tá? Então, primeira coisa, geração de valor é plantar uma semente na terra de outra pessoa. Só que a semente ela tem que ser sua, tá? Mais um detalhe, a semente tem que ser de interesse da terra lá de quem você está plantando. Às vezes eu não gosto de milho. E aí você quer empurrar milho lá na minha terra. Você está criando um problema para minha terra. Você não tá ajudando a minha terra. Às vezes eu não gosto daquilo que você tem. Às vezes não me serve. Às vezes é ruim para mim. Como é que funciona na prática isso? Tipo assim, às vezes você fala assim, Júnior, eu vou gerar valor para você. Eu vou trabalhar para você. Vou dar um exemplo aqui. Vou trabalhar para você de vendedor. Eu não estou precisando de vendedor. Já estou com, sei lá, com 50 vendedores. Ou eu estou com um monte de vendedor que eu estou precisando gastar energia para treinar esses vendedores. Eu não estou precisando de novos vendedores. Não é isso que eu estou precisando. Eu não preciso. Então você vindo gerar valor para mim como vendedor, às vezes você vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Dando exemplo, né? Às vezes aquilo que você quer gerar valor, aquilo que você quer fazer, não é o que eu estou precisando, não é o que eu estou querendo, não é o que tá doendo. Quando eu falo gerar valor, aí, ó, olha só, vai vir mais um negócio interessante aqui para você entender. Tem gente assim, ó, que quer também o quê? Plantar uma semente na terra, mas na terra que eu já estou plantando. Tipo, eu já estou plantando, essa terra já está ocupada, já está ocupada com aquilo que é a minha própria semente. A pessoa quer que eu pare de plantar a minha própria semente para eu receber a semente dela. Tá cheio de terra vazia ao meu redor, que é minha também, que a pessoa poderia estar plantando lá, mas não, ela quer plantar na onde eu estou plantando a semente que eu já estou plantando. Outro exemplo, que é ir lá fazer aquilo que eu já estou fazendo, ou me ajudar naquilo que eu não estou precisando de ajuda, ou querer gerar valor naquilo que não é uma dor nesse momento. Tá? Outro problema, vai anotando aí os problemas de gerar valor. Daqui a pouco eu vou colocar tudo na prática para você entender. Outro problema, a pessoa quer plantar uma semente, mas ela quer uma reunião comigo para saber qual é a semente que eu quero que ela plante. Júnior, eu quero ir lá no seu terreno, plantar uma semente. Mas vem cá, o que é que você está precisando? Você está precisando de milho? Você está precisando de soja? Você está precisando de... O que é? Cara, eu não tenho tempo para parar para te ajudar a me ajudar. A pessoa quer que eu ajude ela a me ajudar. Outra coisa, toda vez que você for gerar valor, você precisa investigar e você precisa descobrir por conta própria do que é que você, o que é que você pode fazer para gerar valor na vida da pessoa. Eu acho que cada 10 vezes que alguém pergunta para mim, para que alguém quer gerar valor para mim, de cada 10 vezes que alguém quer gerar valor na minha vida, hoje, como eu gerei valor na vida de muita gente, eu estou próximo de muita gente quer gerar valor na minha vida para ter aproximação de mim também. O que acontece? As pessoas, elas mandam assim, Júnior, como que eu posso gerar valor na sua vida? Essa é uma das piores perguntas que você pode fazer. Escreve assim, ó, nunca pergunte como eu posso gerar valor. Isso parece que é aquela pessoa preguiçosa que só quer a vantagem do gerar valor, não quer só quer o bônus, não quer o ônus de gerar valor. Gerar valor tem a ver com investigação, você investigar. Você investigar o que é que está precisando, você investigar o que é que você pode fazer, você investigar qual é a terra que tá vazia, que ninguém vai mexer naquela terra e que precisa de uma semente que você tem. Tá? Então isso é gerar valor. Agora a segunda fase do gerar valor. Então, é a semente certa, é a terra certa. O que mais? Você investigou e já sabe, tá tudo certo. Aquela terra tá vazia, você
tá? E você pode ir lá plantar uma semente. A semente é sua, a terra precisa daquela semente, o dono da terra quer aquela semente, ok? Tá tudo certo. Qual que é a segunda fase? Você já plantou. A segunda fase é o quê? É regar. Outra coisa que acontece. A pessoa fala, não, vou vir te ajudar. Aí ela vai lá e planta na minha terra. Ela vai lá e planta na terra que estava vazia. Ela vai lá e começa a me ajudar. E aí ela abandona, ou ela, do meio do caminho, fala assim, não, o objetivo aqui era só plantar, não era regar. Aí você está de novo fazendo o quê? Criando um problema. Você está criando um problema, e para mim você não está me ajudando, você está criando um problema, você não está ajudando aquela pessoa que você está querendo gerar valor, você está criando um problema. Então, ao invés de criar conexão, você vai estar criando o contrário de conexão, você vai estar criando afastamento dessa pessoa. Então, a segunda fase é regar. E qual que é a terceira fase? É de ver a pessoa colher. Essa é a fase mais difícil, é a fase que a maioria das pessoas não entende. É a fase de ver a pessoa colher e você não receber nada em troca. Possivelmente você não receber nada em troca. Porque a colheita não tem a ver com a semente. A colheita tem a ver com conexão. E a conexão é o benefício do gerar valor não é a colheita da semente que você fez. O benefício de gerar valor é outra coisa, outra parada que você já tem que estar meio planejado. Mas é outra parada, não tem a ver com a colheita. Você fala assim, imagina só que louco. Júnior, eu quero gerar valor na sua vida. Tem uma terra lá que tá vazia, eu já percebi que você tá precisando muito de milho. Posso lá plantar? Pode, vai lá. Aí você planta, você colhe, você planta, você rega, aí você colhe, e aí daqui a pouco eu vejo você passando assim com um saco de milho nas costas. Valeu, tamo junto e tal. Não, você não, pô, isso não é gerar valor, isso é invadir a minha terra e tomar a minha terra, plantar o seu milho, regar o seu milho e levar para cá o milho que é meu. Se você plantou na minha terra, é meu. Isso não é gerar valor. Gerar valor eu fui lá, plantei, reguei, colhi e falei, tá aqui, irmão. Ó, era isso que você tava precisando? Eu sou um cara que eu quero estar perto de você. Tá aqui o milho. Se eu puder estar perto ou não puder, o milho tá aqui. Se der pra gente trocar ideia junto, se der pra gente caminhar junto, se der pra gente ir pra onde você tá indo, se eu puder ir junto com você, tá aqui, mano, o milho. Espero que tenha abençoado sua vida e tudo mais. Uma das coisas que me chamou muita atenção se você olhar na Bíblia, você vai ver diversas vezes Jesus gerando valor para as pessoas. Recentemente eu estava assistindo um episódio de Chosen, e é uma coisa que quando você gera valor, e você vai perceber, se você tiver pessoas da sua família, seus amigos, pessoas perto de você, eles vão olhar para aquilo que você está fazendo, eles vão achar um absurdo. Eu estava vendo o episódio de The Chosen, e aí Jesus estava caminhando com os discípulos. Quem assistiu esse episódio, manda aí nos comentários. The Chosen, Jesus estava caminhando com seus discípulos até que eles encontraram o exército romano numa esquina. E aí a Bíblia, a regra, a lei dizia que os romanos, o exército romano poderia pedir para os cidadãos judeus que carregassem suas coisas por uma milha. E aí eles olharam assim e ficaram putos. Os discípulos já queriam arrumar confusão e tal, e os romanos já chegaram, os soldados já chegaram, puta cara, já chegaram querendo tocar o terror e tirando sarro e botando capacete na cabeça deles. Eles tiveram que largar as coisas deles, pessoais, no chão para pegar as coisas dos romanos. Um monte de equipamento pesado e tal e tal. E Jesus estava só na dele, na boa ali. Então bora. Aí começaram a carregar. E aí os discípulos, né, puto da cara, os discípulos estavam, sabe o quê? Envergonhados por ver o mestre carregando. Eles vinham e falavam assim, Jesus, pelo amor de Deus, deixa que eu levo. Isso aí não tá certo. O Messias, o Rei dos Reis, o Deus encarnado carregando coisa, não faz sentido. Ah, não, deixa que a gente leve. Jesus, não, tá tudo certo, amigo. Fica em paz. Não tô reclamando, não. E foi. Aí chegou, tinha uma pedra que determinava que era uma milha. Chegou na pedra. Todo mundo começou a parar e os romanos começaram
Aí até os próprios soldados começaram a parar ali para pegar suas coisas e tal, para continuar. E Jesus continuou andando. Aí daqui a pouco ninguém entendeu. Jesus é uma milha só. Aí Jesus falou assim: olha, a lei fala que é uma milha, mas a lei não fala nada se eu quiser, por conta própria, vontade própria, levar até o final. A lei não me impede de fazer isso. Olha que louco isso aqui. A lei não me impede de levar até o final. Cara, eu cheguei a chorar na hora. Eu falei, cara, que poderoso isso. E, cara, gerar valor é uma das coisas... Por que é uma das coisas mais poderosas? Porque é uma forma que você, basicamente, assim, você entra no coração da pessoa. Você constrange a pessoa com amor. E aí você vê o olhar dos soldados romanos, assim, ou, tipo, olhando assim... Ele olhou pros soldados e falou assim, ó... Por um acaso a lei me impede de levar os equipamentos até a base de vocês? A lei me impede? Não, não impede. Mas por que você faria isso? Porque eu quero. Eu quero fazer isso porque eu quero. Não tem motivo, não. O cara falou assim, mano, você é alienígena. É isso que acontece quando você gera valor da forma correta. As pessoas olham para você e falam assim, mano, você é alienígena. Você tá fazendo uma coisa que ninguém faz. Você tá fazendo uma coisa que ninguém teria coragem de fazer por nada. Por nada não, Jesus tinha uma intenção oculta. Todo mestre em geração de valor tem uma intenção oculta. E às vezes quem você está gerando valor não sabe. Vai demorar para saber. Entenda isso e escreva. Todo mestre em geração de valor tem uma intenção oculta. Jesus foi e olhou para os discípulos e falou assim, olha, se vocês quiserem ir comigo, vão embora. Se vocês não quiserem, eu levo tudo e tá tudo certo. Vocês não precisam, vocês não são obrigados. E vão embora. Cara, eles foram até a base sem nada em troca. E aí era mais uma milha. E aí os discípulos começaram, até os próprios discípulos falaram, mano, esse cara é alienígena, tem alguma coisa errada com ele, mano. Ele não tem algum problema. Os romanos são os caras que estão nos... a gente é escravo desses caras, né? E olha só o que ele tá fazendo, eles são maus aqui pra gente. E Jesus queria o quê? Queria o coração daquelas pessoas. Ele queria justamente aquilo, constranger as pessoas com amor. E aí ele ensinou os discípulos, ele trouxe, aquela geração de valor trouxe um baita de um ensinamento para os discípulos, gerou um constrangimento entre os soldados romanos, e, cara, ele conquistou aquilo que ele queria, que era o coração. E aí, agora eu quero contar um pouco da minha história, eu quero contar um pouco das minhas gerações de valor, que eu vou te falar que eu tenho certeza absoluta que 90% das coisas que me trouxeram onde eu estou hoje, que vão me levar para onde eu quero ir, tem a ver com os meus momentos de geração de valor. Então vamos lá, eu lembro, com 14 anos eu comecei a ir na igreja, eu me converti, eu conheci a Jesus, eu conheci o amor de Cristo, e eu comecei a querer caminhar com as pessoas de mais relevância daquela igreja. Como você gerou valor para conectar com o Pablo? Eu vou contar essa história aqui, Adriele. Vou contar essa história aqui, tá? Eu comecei eu aprendi o segredo, eu aprendi o poder de gerar valor na igreja, primeira coisa. Eu queria andar com as pessoas mais relevantes daquela igreja. E eu não tinha como, eu era um adolescente de 14 anos, não tinha nada para oferecer. E aí eu sempre ficava caçando alguma coisa para ajudar, sempre ficava caçando alguma coisa que eles estavam precisando, sempre ficava caçando alguma coisa para estar perto. Porque eu queria estar perto só, basicamente. Até um dia que eu consegui, eu já tinha 18 anos, eu tinha acabado de pegar a carteira de motorista, a gente tinha feito um evento na igreja e o pastor queria que entregasse uma carta de agradecimento para cada pessoa que doou alguma coisa pro evento. Tem gente que doou dinheiro, tinha gente que doou carro, porque era tipo um evento temático, assim, então doou carro, antigo, enfim, várias pessoas doaram alguma coisa. E aí eu fui de moto entregar, só que eu fui de terno, eu comprei uma roupa pra ir, eu só tinha uma moto, mas eu comprei uma roupa, eu me arrumei, cara, fiz toda uma preparação para entregar cartinhas, as cartinhas de agradecimento. E era tão louco que a apresentação era tão massa que as pessoas que recebiam a carta, algumas ficavam felizes e tal, tinha gente que ficava assustada.
Teve um episódio específico lá que teve um cara que era dono de uma loja de carro, que doou um valor lá para fazer o evento. Cara, ele achou que eu era oficial da justiça que tava lá querendo processar ou querendo entregar um negócio. Eu fiquei mais de 2 horas na loja até convencer ele a vir receber a carta em mãos. Eu falava, não, eu só vou dar na mão do dono. E aí o povo achando que eu era oficial. Aí, mas você é advogado? Você é do... O que é? Não, eu sou da igreja. Depois que 2 horas depois que eles foram entender que eu era da igreja, que eles ficaram assim, mano, você quase matou a gente do coração, cara. Achei que você era um advogado, um oficial de justiça, algum juiz querendo entregar alguma coisa para nós aqui. E aquilo ali foi constrangedor, assim, todo mundo ficou constrangido de tipo, não constrangido do mal, constrangido do, cara, que massa isso, olha que massa esse negócio, eu fiz isso, eu nem tava esperando que eu ia receber todo esse amor do pastor e da equipe da igreja por ter feito isso e tal, e foi muito bacana. E como eu fiz, o pastor não me pediu para eu ir de roupa massa, o pastor não pediu para eu fazer tudo que eu fiz, o pastor não pediu para eu entregar em mãos, o pastor não pediu nada disso, o pastor só falou assim, ó, tem essas cartas aqui, você pode deixar nas empresas? Só isso que ele pediu. Depois que ele soube, porque ele começou a receber ligação de todo mundo ele começou a receber e falou assim, olha, recebi a carta do menino que você mandou vir aqui, cara, que menino especial, que não sei o que apresentação, cara, que amor é esse que vocês tiveram pela gente? O pastor não tava nem entendendo. Depois que ele foi entender, que eu fui contar pra ele, ele ficou maravilhado, assim, porque eu fiz muito além daquilo que ele tinha me pedido. E aí, o que aconteceu? Eu virei tão amigo, mas tão próximo, eu virei uma das 3, 4 pessoas que aquele pastor mais convivia depois daquilo. E ele era um cara empresário, ele era um cara ótimo para me ajudar a me transformar num homem que eu me transformei hoje. Então era uma pessoa ótima para eu estar perto. E eu queria estar perto dele justamente por isso. Eu tinha o meu pai ausente, então eu queria estar perto de um cara que pudesse me ajudar a me tornar um homem massa, um cara massa para minha família, etc. E foi isso que aconteceu. Emprego que eu arrumei, eu comecei a trabalhar como estagiário no hospital. Cheguei uma vez lá no hospital, falei, olha, quer trabalhar aqui como estagiário? Aí o pessoal falou, não tem dinheiro. Eu falei, trabalho de graça então. Não pode, é contra a lei. Não, então me paga R$1. Então não tinha como. Ó, um segredo sobre quem quer gerar valor. Quando a pessoa está obstinada a gerar valor, não existe nada que impeça ela. A pessoa pode falar assim, ó, quero plantar no seu terreno. Não tem terra, então eu vou te dar uma terra, então. Eu vou dar uma terra, toma a terra aqui, essa terra é sua agora, eu vou lá plantar. Então quem está obstinado a gerar valor, ela não aceita não. Ela não aceita um não. Ela está obstinada a gerar valor. Então eu cheguei num hospital, um hospital grande, eu queria trabalhar lá, por quê? Porque eu estava fazendo faculdade de administração, eu queria estar perto de gente no meio executivo, e tinha um cara lá que era muito foda, ele era um executivo muito foda, ele liderava o hospital inteiro com quase 400 funcionários, e eu queria trabalhar do lado dele. Porque eu queria pegar aquela frequência de um homem executivo, de um cara executivo que lida com 400 funcionários, que lida com problema e resolve problema e etc. Eu queria lidar com aquilo. E eu falei, quero trabalhar como estagiário. Não tem dinheiro. Então eu trabalho de graça. Não dá. Então me paga R$1. Pode ser R$1? Vocês têm R$1? Se vocês não tiverem R$1, eu dou R$1 pra vocês pra me pagar. Pode ser? Aí você fica insuportável, sabe? Você fica assim, mano, esse cara é doente, é alienígena, não tem o que fazer, não tem nada que faça pra esse cara não vir trabalhar aqui, não vou ter que ser obrigado a deixar ele trabalhar. E aí comecei a trabalhar e comecei a caçar, não perguntava pra ninguém o que é pra fazer. Eu chegava no setor de compra, o que você faz aí? O que é a sua rotina? Ah, é isso. Isso aqui dá pra eu fazer? Você tem que ficar colocando esses código barra para ficar gerando pagamento, né? Posso fazer? Dava um bolo de boleta assim que eu tinha que ficar jogando os códigos de barra. Eu virei mestre em escrever código barra. Eu ia no setor, sei lá do que. O que tem para fazer? O que tem para fazer? Não, eu ficava caçando, né? Não ficava perguntando o que tinha para fazer. Eu caçava o que tinha para fazer e ficava fazendo. Aí tinha um negócio no hospital que era o seguinte, eu era cristão, né? Então tinha um negócio no hospital que era o quê? Era aquele negócio que as igrejas iam no hospital, e aí qualquer religião pode ir e tudo mais. E o hospital tinha proibido aquilo lá por conta do povo cristão, até dos evangélicos.
Uma vez entraram num quarto, tinha uma pessoa de uma igreja, assembleia, sei lá, e essa pessoa tava, tipo assim, em cima da cama do paciente que tava internado, a enfermeira entrou, a pessoa tava em cima da cama, orando, expulsando demônio em cima da cama, e, cara, não pode tocar no paciente pela lei, não pode um monte de coisa. Aí eles falam assim, ó, não vai ninguém mais. Já que vocês não sabem fazer de forma civilizada, não vai mais ninguém. Aí eu falei assim, eu assumir essa parada aqui, eu liderar, e eu assumo a responsabilidade de quem fizer merda. Quem fizer cagada, eu assumo a responsabilidade. Cara, fui lá, organizei de novo. Nossa, foi um negócio fantástico. E eu comecei a ensinar as pessoas. Eu lembro de uma vez que eles falavam assim, olha, mas eu tenho que tocar. Eu falei assim, Jesus nunca precisou tocar em ninguém para curar. Jesus curou à distância. Por que você tem que tocar? Por que você tem que subir em cima? Por que você tem que expulsar demônio? Se você tem autoridade, mesmo o demônio vai ser expulso só com você passando no corredor. O povo chocava assim, mano. Eu falava assim, olha, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Deus, eu sou um cara que respeito muito isso aqui. Eu acredito muito nesse negócio, mas se alguém tocar no paciente, tá fora, não vai mais entrar aqui. E aí todo mundo começou a respeitar, começou a fazer certinho e virou um negócio bem massa, assim, de novo, e voltaram a rolar as orações e etc. As coisas foram acontecendo, depois eu gerei valor para uma mulher que era fotógrafa, foi onde eu virei fotógrafo. Gerei valor para uma mulher que era fotógrafa, aí eu comecei a trabalhar com fotografia, depois a gente virou sócio, a sociedade acabou, eu virei fotógrafo. Aí, com a fotografia, eu virei fotógrafo, entre aspas. Eu tinha uma câmera top e eu tinha alguns cursos ali que eu estava fazendo, mas nenhum curso estava me levando a, de fato, a aprender. Eu pensei na minha cabeça, eu preciso começar a fotografar todo dia, fotografar todo final de semana, eu preciso ter prática, eu preciso ter vivência de fotografia para eu virar fotógrafo. E eu queria aquilo ali. Eu queria ganhar dinheiro com aquilo ali, porque eu já tinha trabalhado, eu já tinha sido dono de uma empresa de fotografia e eu já sabia o quanto dinheiro dava. Mas eu precisava aprender a fotografar, eu precisava ser bom em fotografia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a caçar alguns fotógrafos que eu tinha de alguma forma relacionamento e comecei a mandar mensagem para eles, era no Facebook até na época, pedindo para trabalhar de graça, pedindo para eu ir nos casamentos de graça. Eu não ficava falando, eu quero ir em casamento que eu quero aprender. Eu falava, cara, eu sou fotógrafo, eu quero estar mais no meio, eu quero ter mais vivência de fotografia e tudo mais. Você permite eu ir nos casamentos com você? E eu não cobro nada, não. Eu só cobro se você perceber. Eu não cobro nada, não. E se você perceber que as minhas fotos são boas, você pode me pagar alguma coisa. Mas, a princípio, eu não cobro nada, não. E nada. Nada de eu conseguir. Até que eu fui pessoalmente, encontrei pessoalmente um fotógrafo. Eu lembro nesse dia, esse fotógrafo foi meu amigo até hoje. Eu lembro nesse dia que eu tava num jantar da Adonep, alguns de vocês devem conhecer aqui a Adonep. Eu tava lá no jantar da Adonep, fotografando. Esse fotógrafo tava lá jantando. E eu conhecia ele tinha feito casamento de vários amigos meus. Eu tinha ido já nos últimos 2 anos, sei lá, nos 3 casamentos que ele tinha fotografado. Eu falei pra ele, cara, eu te mandei uma mensagem. Você viu lá? Ele, vi sim e tal, mas tipo, meio que caguei pra você. Eu, tá. Aí comecei a falar pra ele, pô, tô na luta aqui pra aprender e tal, etc. Já tô fazendo algumas coisas. Aí ele olhou pra mim, olhou pro meu equipamento era melhor que o dele. Ele olhou pra mim e falou assim, por que você tem esse equipamento? Eu falei, se você tá começando, por que você tem esse equipamento? Cara, eu falei, apareceu uma oportunidade, eu comprei, etc. Ele falou assim, cara, esse equipamento aí na sua mão, ele é lixo, não serve pra nada esse equipamento. Você não sabe fotografar, você não é profissional, isso é um lixo na sua mão. Isso é dinheiro na minha, na sua é um lixo. Ele começou meio que me esnobar, cara. E olha só o que é o poder de quem tá obstinado a gerar valor. Quem tá obstinado a alcançar aquilo ali e sabe que gerar valor é importante. Você acha que eu fiquei chateado? Você acha que eu fiquei triste? Você acha que eu fiquei puto com ele? Você acha que eu fiquei alguma coisa com ele por toda aquela tipo humilhaçãozinha ali que tava rolando? Porque em relação ao equipamento, eu caguei pra aquilo. Eu tava falando assim, amigo, você pode me xingar o dia inteiro. Se você deixar eu ir nos casamentos fotografar, se você deixar eu ir nos eventos fotografar, você pode ficar me xingando o dia inteiro. Se eu tiver praticando e melhorando, se tornando um fotógrafo melhor, você pode fazer o que você quiser. Xinga eu, minha mãe, minha família, xinga quem você quiser.
Se o objetivo tivesse sido alcançado, tá tudo certo. Naquele mesmo dia, de madrugada, ele me manda mensagem falando assim, cara, amanhã tem um evento, amanhã tem eu vou ter que fotografar na praia algumas modelos, e a lente que você tem era uma lente grande, uma lente muito cara. A lente que você tem é uma lente que eu preciso e eu não tenho, você me empresta? Aí é onde entra a oportunidade. É onde você, nossa, cara, é louco demais, é louco demais, é louco demais. É tipo assim, Jesus, você levou o equipamento até a nossa estação aqui. Cara, isso aqui constrangeu meu coração. Eu acho que você é um cara muito massa, eu quero estar com você. Como é que eu faço para dar com você? Jesus só ia abrir um sorrisinho e ia falar assim, você quer estar comigo? Então me dá o seu coração. Se nada desse certo naquela caminhada que ele deu, o cara que é bom em gerar valor, o profissional em gerar valor, ele sempre vai tirar o ROI dele, o retorno. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Gerar valor é você investir em algo de risco, de alto risco. Você tem risco de não tirar nada de retorno. Só que o profissional em gerar valor, ele sempre vai tirar um retorno de alguma forma. Então Jesus, ele queria o coração dos romanos. Não sei se ele teve talvez o coração de algum soldado. Mas se não deu para ter o coração do soldado, então deu para ter o coração de algum discípulo. Deu para ter o coração de alguém que estava no meio da rua vendo aquilo ali. Cara, alguma coisa ele ia tirar retorno daquilo. Deu para conquistar o coração meu, que 2000 anos depois está lendo essa passagem que alguém escreveu que Jesus fez aquilo. Então, o coração de alguém ele ia ganhar, porque esse era o objetivo de gerar valor. Jesus levou o equipamento dos romanos até a base porque ele queria ganhar o coração de quem soubesse daquilo. Ele queria ganhar o coração das pessoas. Então, eu queria ganhar o coração daquele fotógrafo. E eu queria ganhar como? Eu queria ganhar o coração dele trabalhando de graça. Só que eu não precisei trabalhar de graça para ganhar o coração dele. Eu ganhei o coração dele tendo um equipamento que ele não tinha. E aí o que ele falou assim, olha, aí qual que é o poder, agora, aonde que está o gerador de valor profissional? É que quando você consegue a abertura, né, você, tá aqui, tô fazendo de graça, agora aí do nada a pessoa vira para você e fala assim, tem como você fazer tal coisa para mim? Opa, agora é o meu poder, agora é a minha oportunidade de conquistar aquilo que eu quero. Aí ele falou para mim assim, tem como você me emprestar lente? Eu falei, tem como me emprestar lente, mas só se eu puder ir junto. Se eu puder ir junto, acompanhar, nem que seja para ficar olhando de longe, você tem que quebrar as objeções. Você tem que quebrar as objeções. Você tem que entender. A pessoa fala assim, peraí, ele me empresta lente só se ele for junto, mas e se ele for um cara maluco? E se ele for me atrapalhar? É um cliente grande, é modelo, é não sei o quê. Acho que é melhor não, é muito risco para mim. Então o que eu falei? Pode pegar a lente, mas eu tenho que ir junto, nem que seja para olhar de longe. Eu não tenho problema ficar de longe olhando, mas eu quero estar junto para aprender. Ele aceitou. Adivinha o que aconteceu? Com o cara que eu podia estar chateadinho. Aí isso aqui é uma coisa para você. Às vezes você tá chateadinho, às vezes a pessoa te magoou, às vezes não sei o que. E é uma pessoa que poderia te alavancar, mas essa pessoa ela tem um temperamento colérico e você tem um temperamento melancólico, e aí você tá magoadinho com ela. Porque ela falou mais bravo em algum momento, e aí você deixa de conquistar aquilo que é a consequência da geração de valor, e aí você não faz. Então, ao invés de eu estar magoadinho com ele, o que eu fiz? Além de eu ir lá no dia, emprestei a lente, eu fui o cara mais servo que ele já viu na vida dele. Era um sol, Balneário Camboriú, sol de janeiro, pau quebrando de sol, eu com o guarda-sol segurando aqui assim, guarda-sol segurando em cima dele para o sol não pegar nele, pegando em mim o sol e não pegar nele. E tá tudo certo. Aí daqui a pouco terminava a fotografia, ia fazer alguma coisa, ia para uma sombra, ia lá, pegava uma água gelada e entregava para ele. Você quer uma água? Você quer uma fruta? Você quer não sei o quê? Nossa, mano, eu conseguia ver o coração daquele cara envergonhado. Eu conseguia ver o coração dele assim, envergonhado por ter falado o que ele falou na noite passada sobre o equipamento, sobre mim, o olhar julgador. O cara, eu vejo ele assim, passando mal,
por ter feito o que ele fez na semana passada, na noite passada comigo. Eu via ele, eu vi o coração dele constrangido com aquele negócio. Tipo assim, cara, eu falei tudo aquilo e esse cara tá aqui fazendo tudo isso que ele tá fazendo. Não, esse cara é um alienígena, não tem sentido isso aqui. O que aconteceu? Resumo da história. Viramos sócio. Fui lá no estúdio, comecei a trabalhar com ele. Comecei a aprender fotografia. Todo final de semana, toda semana a gente fotografava e eu aprendia. Viramos sócio e eu me tornei um dos fotógrafos mais relevantes da minha região alguns anos depois, e por conta da fotografia eu me conectei com o Pablo, por conta da minha habilidade em fotografia, meu olhar de fotografia, que também me ajudava no olhar de filme, etc, me conectei com o Pablo. E foi da mesma forma. Como é que eu me conectei com o Pablo? Do mesmo jeito. Posso ir filmar e fotografar um evento do Método P de graça? Na época, gente, fazer isso era uma puta geração de valor. Aí você pensa, nossa, então essa é a estratégia, eu vou lá e filmar e fotografar o evento do Método IP de graça. Hoje já tem uma equipe gigantesca, então você tem que achar outra terra que tá vazia. Na época que foi 2019, eu tinha uma terra vazia que se chamava fotografia e vídeo. Era uma terra vazia. O Pablo fazia o Método IP, fazia os eventos presenciais, e ninguém filmava, ninguém fotografava. Olha que louco isso. Não tinha nem fotógrafo, nem filmmaker. Então era uma oportunidade para eu gerar valor. E foi uma oportunidade que eu identifiquei. Pablo, posso ir lá? Eu não só fui lá fotografar e filmar, como eu levei uma equipe. Eu fiz corte. Sabe os cortes que é famoso hoje? Lá em 2019 eu comecei a fazer. Eu editava na hora e já entregava para ele, e eu, a ponto de eu pegar o celular dele e postar no Instagram. E aí o cara começou a falar, nossa, mano, que louco isso aqui, o que eu sempre sonhei, muito além do que eu sonhei para minhas redes sociais, esse cara tá fazendo. Fiz isso uma vez, acabou, eu falei, quanto que é o próximo evento? É tal dia, posso ir lá? Pode. Fiz de novo. Aí eu falei pra ele assim, ó. Aí o que aconteceu? Onde gerou uma conexão absurda com o Pablo. Ele tinha acabado de se mudar para Alphaville. Eu morava em Santa Catarina, a 700 km de distância. Eu falei pra minha esposa, falei, amor, eu não quero nem saber. Eu vou lá na plataforma. Tava tudo em reforma a plataforma. O primeiro prédio da plataforma, tudo em reforma, tudo... Era inabitável aquele lugar. O Marcos Paulo já estava, o Marcos Paulo ainda morava em Goiânia, ele estava na fase de transição ali para São Paulo. A gente começou tudo muito junto. O Marcos Paulo começou ali começou forte ali em 2019, no início de 2019. Eu comecei a, de fato, mudei para Alphaville, eu já estava com o Pablo desde abril mais ou menos, mas eu mudei para Alphaville em junho de 2019. Mas desde março, então a gente começou meio que junto, eu e o Marcos Paulo. O que aconteceu? O Marcos Paulo tinha se conectado com o Pablo um pouquinho antes. Isso em Goiânia, quando o Pablo ainda morava em Goiânia. E aí, logo depois que o Marcos Paulo veio, eu também conheci o Pablo, as coisas começaram a acontecer e tal. E aí a gente começou a andar junto, bem junto. O Marcos Paulo morava no mesmo prédio que eu, em Alphaville. Meu vizinho, assim, era um apartamento junto ali. A gente meio que alugou junto o apartamento. Aí o que aconteceu? Eu saí de Santa Catarina, peguei meu carro, vim. Aí que onde as pessoas ao seu redor vão começar a te chamar de louco, tá? Nossa, quando eu fiz isso, um monte de gente, amigo meu próximo, começou a falar que eu tava puxando o saco do Pablo, começou a falar um monte de coisa mesmo, assim, que o Pablo só tava me usando, etc. Eu vim de Santa Catarina, fui lá pra plataforma, tudo bagunçado, o Pablo nem sabia que eu ia lá. Eu tinha conseguido a autorização com outro cara, naquela época só existia o Pablo, a Carol, que é a esposa do Pablo, e um cara chamado Léo, que era o que trabalhava na empresa do Pablo. O Marcos Paulo era tipo outra parada, ele era um cara ali que estava tentando inventar um negócio para ganhar dinheiro do digital. Não tinha ainda deslanchado. Ele estava tentando inventar uma coisa ali, ele não era da equipe do Pablo. Ele era um parceiro, um sócio, uma parada assim que estava tentando inventar alguma coisa para ganhar dinheiro no digital. A empresa do Pablo era o Método IP.
essa era o negócio gerador de renda dele, de renda no quesito ali do que ele fazia. Então ele fazia palestra gratuita e tal, e fazia o MedP toda semana. Quase assim, duas vezes por mês ele fazia. Aí ia começar a fazer isso em São Paulo, cheguei lá, aí eu consegui autorização com um cara que era o que fazia os contratos do MedP, etc, que chamava Léo, era um cara bem próximo dele. Cheguei pra ele e falei, cara, me deixa ficar um dia aí. Ele deixou. Eu fui pra lá, pra plataforma em São Paulo, saí da minha casa, fui pra plataforma em São Paulo. Quando eu cheguei lá, o Pablo não sabia. E o Pablo não estava ainda tão conectado comigo assim, a gente já tinha estado junto em alguns eventos, mas ele ainda me via como um cara meio... Ele não estava assim muito com a minha cara, sabe? Ele não estava muito feliz com a minha presença lá. Aí quando ele me viu lá na plataforma, ele chegou com roupa de quem fosse trabalhar lá, realmente, na reforma. Quando ele me viu, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim ajudar aqui na reforma. Eu falei meio que de forma sarcástica. Eu falei, eu vim aqui ajudar na reforma. Eu tô lá em Santa Catarina, tô vendo esse negócio não sai do lugar, eu vim aqui ajudar para ver se sai do lugar de uma vez. Aí, olha só que louco. Ele olhou para mim, eu tava mais ou menos assim, vamos supor, tava vestido desse jeito. Ele olhou para mim e falou assim, mas você veio ajudar com essa roupa? Meio que duvidando, né? Aí eu percebi que ele tinha acreditado, eu falei, não tem problema, a roupa se estragar a gente joga fora. Resumo, cara, eu ajudei o dia inteiro, trabalhamos pra caramba, eu e ele, assim, tinha umas 2, 3 pessoas ajudando lá também, mas eram pessoas meio que puxa-saco, queriam estar lá pra ficar puxando o saco do Pablo. E eu queria, era realmente servir. E aí o gerador de valor profissional, ele não tem cara de puxa-saco. Isso aqui é uma coisa que você tem que anotar. Nunca parecer que eu sou puxa-saco. O gerador de valor que fica ali, tipo, ele fica plantando e olhando, assim, sabe? Aqui, ó, tô plantando aqui na sua terra, aqui, ó, que legal, eu sou o gerador de valor, olha a semente caindo na terra, e agora eu vou regar a sua terra, daqui a pouco nós teremos pezinhos de milho, olha como eu sou uma pessoa boa, meu Deus, seria tão bom ser meu amigo. Cara, é um saco esse cara, gerador de valor. Ele acha que ele tá gerando valor, mas ele tá, tipo assim, te cobrando emocionalmente o tempo inteiro. O tempo inteiro ele tá, tipo assim, gerando uma cobrança em quem é o dono da terra, sabe? Ninguém quer estar perto de gente assim. O gerador de valor, ele vai lá com a boca calada, faz o que ele quer fazer, eu não mandei fazer, ele quer fazer, ele rega, ele colhe e ele coloca o saco de milho lá na frente da minha casa, coloca uma carta, ó, tá aqui o saco de milho, valeu, obrigado e tal, tamo junto, se precisar de mim, tamo aqui. Esse é o cara que constrange. Esse é o cara que constrange e o que consegue conectar com qualquer pessoa. Então, no final daquele dia, eu falei pro Pablo assim, ô Pablo, por que você não faz uma live aqui na plataforma, chama algumas pessoas para estar aqui e aí a gente acelera essa reforma? Porque realmente estava muita coisa para fazer e a gente ia demorar muito para terminar só em poucas pessoas. Aí ele falou para mim assim, Júnior, você tá doidinho, né? Eu não sou conhecido em São Paulo, ninguém sabe quem eu sou aqui não, eu sou conhecido em Goiânia, não vai vir ninguém. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei para ele assim, eu achei que você era o bichão. Eu falei desse jeito. Eu achei que você era o bichão da goiaba. Eu achei que você era o cara fodão lá da internet. Então eu me confundi, desculpa. Mano, o bicho ficou Nossa, o bicho ficou bolado. Ficou puto. Ele ficou puto, mano. Ele falou, você tá me desafiando, seu vagabundo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa live e vambora, é 5 horas da manhã, mas você vai vir, né? Eu falei, olha, eu moro em Santo André, 2 horas de distância de onde eu tava lá, em Alphaville. Eu estou em Santo André na casa de uns amigos. Se você fizer, eu venho. No outro dia, ele anunciou, eu vim 5 horas da manhã, adivinha, não veio ninguém, só veio os amigos que eu tava na casa deles, que senão eles estavam me xingando de puxa-saco, eu tava na casa deles. Eles foram juntos, esses amigos, e só tava a gente lá. Daqui a pouco, 5, 6, a gente começou a trabalhar, 7 começou a trabalhar, tava trabalhando, só a gente, 8, só a gente trabalhando, daqui a pouco, 9 horas da manhã, bate na porta uma pessoa. E aí, tudo bom?
Aqui que é a plataforma. Cara, eu posso entrar aí para ajudar? O Pablo falou que podia ajudar e tal. Eu falei, pode. Desculpa não ter chegado 5 horas da manhã, porque não tem ônibus para Alphaville essa hora. Não tem ônibus, não tem metrô, não tem nada para Alphaville nesse horário. Aí a gente começou a entender por que não tinha chegado ninguém. Aí daqui a pouco chegou outro. Mano, foi umas 20 pessoas, 30 pessoas lá pra plataforma ajudar. Então deu certo a minha estratégia. E aí o que aconteceu? O Pablo começou a ficar, tipo assim, ele ficou muito feliz por aquilo ali, sabe? Aí eu fiz um vídeo dele, que ele achou muito massa. Eu fiz um vídeo pra postar no Instagram da reforma acontecendo. Eu fiz um monte de coisa. E aí, tipo assim, aquele negócio que ia demorar um mês, a gente meio que fez em um dia. Ele fez uma meio que uma estratégia assim, tipo de linha de produção. Começou a colocar 5 pessoas para fazer uma coisa, 5 para outra e tal, e ia atrás de um monte de equipamento, de tinta, de lata, de ferramenta e tal. E começou, a ajeitar tudo, assim, deixar tudo bonitinho para começar a receber as coisas, receber os vidros que tinha comprado, móveis, etc. E, cara, ele ficou muito feliz. E ele viu, assim, que eu era um cara, assim, massa, assim, e ele curtiu. Aí, no final, eu falei, Pablo, foi muito bom, quero te agradecer. Olha só que louco. Eu quero te agradecer. Tipo, eu é que gerei valor lá naquele dia. Ele era que tinha que vir me agradecer. Mas eu fui lá e falei, cara, eu quero te agradecer. Foi muito importante pra minha vida esses dias aqui com você. Eu vim com o objetivo, saí de longe, cara. Gastei dinheiro e tudo mais. E eu vim com o objetivo de conquistar 5 coisas. Eu falei desse jeito. Eu vim com o objetivo de conquistar 5 coisas. Eu já conquistei 4. E eu tô indo pra casa muito feliz por eu ter conquistado as 4 coisas. Eu tô indo no lucro. Aí ele falou assim, o que tá faltando? Me pede o que você quiser. Eu lembro dele ter falado essa frase assim, ó. Depois de tudo que você fez pra mim, me pede o que você quiser. Aí eu falei assim, a 5ª coisa que eu queria ir embora conquistando é que eu gostaria de estar entre as 5 pessoas, entre as 10, falei. Eu gostaria de estar entre as 10 pessoas que você mais convive. Eu queria caminhar com você. Mano, ele chocou com aquilo lá. Ele falou, mano, ele bateu na minha mão e falou assim, irmão, se depender de mim, a gente vai caminhar junto. Eu falei, como é que eu faço pra caminhar com você? Como é que eu faço pra estar junto? Eu moro longe. Daí ele me falou que ia estar em Joinville, que era perto da minha casa. Depois de Joinville ele foi pra Curitiba. E nesse dia eu fui lá, peguei ele no aeroporto, usei o meu carro pra gente andar junto lá e todo lugar que ele queria eu levava ele. Em contrapartida, todo jantar, com todo cara importante que ele ia, ele me levava e deixava eu jantar junto. Não é que deixava, ele pedia pra eu jantar junto. Então era gente importante, gente de alta relevância, gente que não era do meu convívio, gente muito importante. Que ele ia jantar nesses lugares, em Joinville, por exemplo. Ele chegava, eu falava assim, Pablo, pode ir lá, cara, vai lá, conversa, troca ideia lá, faz as suas conexões e eu fico aqui esperando. Ele fala, não, mano, eu faço questão de você ir jantar junto comigo. E ele já começou meio que ir jantar e já me apresentar, cara, como sócio, como coisa assim. Eu ficava assim, mano, que louco isso, como é poderoso a geração de valor. Só porque eu saí da minha casa e fui lá e fui ajudar eu fui pintar uma parede. Eu fui lá pintar uma parede. Eu fui lá e fiz 2 videozinhos. Eu fiz uma provocaçãozinha pro cara. Consegui com essa provocação criar lá um resultadozinho massa e tal. Olha que louco tudo que tá acontecendo. Se eu sou irmão de Diego Neves? Não sou não. Aí, cara, ele me chamou depois de uns dias, a gente caminhando junto dessa forma. Ele me falou: vai morar em Alphaville comigo, mano. Bora lá, vamos fazer uma história junto e tal. Eu tinha uma empresa de fotografia, eu ganhava bem pra caramba. Nessa época eu tava ganhando 20, 30, 40 mil reais por mês com fotografia. Eu larguei tudo, fui pra Alphaville e as coisas aconteceram. Começamos a trabalhar junto, comecei a fazer lançamento, comecei a fazer os lançamentos do Pablo. Depois eu comecei, lá dentro comecei ainda a gerar muito valor, eu gero valor até hoje pro Pablo. E aí o Pablo tem histórias que o Pablo conta até hoje, que eu fiz ele parar de fazer coisa presencial e fazer coisa online. Então, gente, a geração de valor é uma das ferramentas mais poderosas para você alcançar o que você quiser. Só que você tem que fazer da forma correta. Não plante
com a semente dos outros, plante com a sua semente. Às vezes, Júnior, eu não sou... A minha voz é igual a do Diego, não é possível. Ele que imitou minha voz, eu cheguei antes. Eu não aceito. Então, assim, plante com a sua semente. Às vezes você fala, eu não tenho nada. Cara, eu não tinha nada quando eu era adolescente, eu também não tinha nada. Vocês estão escutando aí? Alguém acordou. Aí. Eu também não tinha nada quando eu era adolescente e eu conseguia gerar valor. Então, pega aquilo que está nas suas mãos. Pega aquilo que você tem, a sua semente. E gera valor com a sua semente. Para de ficar perguntando o que você pode fazer. Você não precisa gerar valor, por exemplo, assim, hoje você pensa assim, ó, a única pessoa que vai funcionar se eu gerar valor é pro Pablo Marçal. Cara, tem tanta gente em graus mais baixos do Pablo que vão te fazer alavancar. Gera valor para aquela primeira pessoa que você vê que é maior que você na sua cidade, no seu bairro, sabe? Aquela pessoa que tá no nível que você tá, gera valor para essa pessoa. Depois que você chegar no nível dela e você estabilizar, aí você vai pro próximo. Aí quando você estabilizar, você vai pro próximo. Não fica pensando assim, às vezes você, do jeito que você tá hoje, no nível que você tá hoje, às vezes você gerar valor, você pensar que a única solução da sua vida é gerar valor pro Pablo da vida, pro Pablo Marçal da vida, às vezes é igual eu pensar assim, ó, nossa, a única solução pra minha vida é gerar valor pro Donald Trump. Cara, tá muito longe. Se eu quiser, eu chego no Donald Trump. E existe uma profecia sobre a minha vida que eu seria conselheiro de governantes nessa terra. E o sentimento que eu tenho é que possivelmente eu ainda sente com um cara como o Donald Trump. E se não acontecer, tá tudo bem, mas é um sentimento que eu tenho. Que pode ser que eu ainda sente com um cara como esse para descarregar aquilo que Deus colocou na minha vida. Então, se eu quiser hoje sentar com um cara chamado Donald Trump, eu tenho que sentar com outras pessoas com níveis 10 níveis abaixo para chegar nele, depois no outro, depois no outro, no outro, até chegar no cara, entendeu? Então, gente, o que é a minha dica? Não pense que a única forma tem tanta gente grande na sua cidade, tem tanto empresário grande na sua cidade, tem tanta gente extremamente importante na sua cidade, na sua região, no seu bairro, na sua igreja, no, sei lá onde, que é ali que você tem que começar a colocar em prática a geração de valor. Quando eu vejo assim, alguém falando assim, é difícil enriquecer, cara, é a coisa mais fácil do mundo ganhar dinheiro. Eu lembro do meu pai falando assim, você quer ganhar dinheiro? Trabalhe com prestação de serviço. Cara, é a coisa mais fácil do mundo trabalhar com prestação de serviço, é só você trabalhar de graça para alguém que é muito bom em alguma prestação de serviço. Júnior, como é que faz? O cara não deixa. Trabalha para o menor. Algum vai deixar. Trabalha para o menor. Você vai aprendendo, vai melhorando, vai crescendo, etc. Mas como é que eu como? Tem 2 empregos. Um para você trabalhar de graça e outro para te alimentar. Só não dá desculpa. Sabe quando que você vai prosperar? Quando as desculpas acabarem. Ai, meu coração. Não sei se você ouviu essa frase. Escreve assim, eu ouvi. Ou escreve assim, não, Júnior, repete. Sabe quando que você vai prosperar? Quando as desculpas acabarem. Quando as desculpas acabarem, você vai olhar e falar assim, não tem o que fazer, sou obrigado a fazer acontecer agora. Não tem mais nenhuma desculpa. Não tem mais nenhuma desculpa. Você só vai prosperar, você só vai alcançar aquilo que você quer quando as desculpas acabarem. Quando as desculpas acabarem é onde você vai começar a caminhar para mais perto da sua prosperidade. É a coisa mais fácil do planeta Terra é prosperar nessa terra. É fácil. É só você parar de ser preguiçoso e começar a gerar valor para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que já estão. Júnior, eu quero enriquecer. Você ganha 5, você ganha 2 mil, você quer ganhar 5, começa a gerar valor para quem ganha 5. Da mesma forma que eu te ensinei. Agora você já está ganhando 5 estabilizado. Você quer ganhar 10, agora começa a gerar valor para quem ganha 10.
Você quer ganhar 20, começa a gerar. Depois que você ganha 10, começa a gerar valor para quem ganha 20. Vai ficar cada vez mais fácil, entendeu? Não saia do 2 mil para os 50 mil. Vai crescendo aos poucos. Fechou? E aí, gente? Bora lá? Bora prosperar então? Bora seguir a vida? Deixa eu ver aqui com a equipe aqui. Se alguém tiver, enquanto eu recebo aqui a orientação da equipe, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí nos comentários. Uma das melhores aulas até o momento. Muito obrigado, Wesley. Júnior, qual livro indica para aprender a gerar valor? Cara, olha, existe um livro que é o meu livro, que é tem para vender em algumas lojas, que é os Códigos do Brain. Esse livro eu falo muito sobre geração de valor, mas assim, um livro específico sobre geração de valor, eu acho que você não precisa mais do que eu te ensinei nessa aula. É fácil gerar valor. É fácil. Pior que é fácil, entendeu? É só pegar a manha. Começa a gerar valor para as pessoas mais pequenas ao redor que já são maior que você. Como gerar valor mais rápido? Com as pessoas menores você vai conseguir gerar valor mais rápido, entendeu? Descobrir, investigar. É mais rápido você descobrir o que a pessoa está precisando. Entendeu? Vou dar um exemplo, tá? Cara, tipo assim, eu quero conectar numa empresa. Eu vou todo dia lá levar um bolinho, um café para dar para os funcionários. E gerar valor, gente, é tão louco, porque assim, não é só você ir lá conectar com as pessoas, às vezes você tem que conectar com as pessoas que estão ao redor. Vou dar um exemplo, você quer chegar a mim. Hoje não dá para você chegar e, eu vou lá chegar no Júnior. Você tem que chegar, tem umas 2 escadas para você alcançar. Então você tem que gerar valor para quem tá ao meu redor pra você chegar até mim. Entendeu? Recomendo algum nicho específico? É muito pessoal. Tem que estar ligado àquilo que você quer. Aquilo que você quer aprender. Se você está falando nicho específico para você prosperar na prestação de serviço, a minha recomendação sempre foi, desde 2019, fazer a mesma coisa que eu. A iniciar como um social media. Qualquer um que está aqui consegue virar um social media, e é uma das coisas mais poderosas, uma das ferramentas mais poderosas de geração de valor é social media. Não tenho tempo para nada. Ser feliz me consome. Você deu todas essas respostas. Vamos lá. Me liberaram para responder pergunta. Vou trocar uma ideia aqui com vocês. Vocês me dão só 5 segundos para eu buscar minha nenê? Aí ela vai responder junto aqui, tá? Rapidão. A minha esposa tá na academia e ela acordou aqui mais cedo. Vamos lá. Como gerar valor se trabalho com um produto físico? Pai, o que você quer alcançar? A primeira pergunta do gerar valor é o que você quer alcançar? Entendeu? Deita aqui, papai. O que você quer alcançar? Então, às vezes não tem nada a ver com produto. Gente, gerar valor não necessariamente é sobre trabalho. Gerar valor é sobre conexão. Eu gero valor com o objetivo de conectar. Ai, a luz forte, pai. Luz forte. Júnior, você pensa que a geração de valor é uma coisa óbvia que muitos ignoram? Acho que não. Acho que muita gente enxerga a geração de valor como trabalho escravo. Acho que muita gente
tem um ego tão forte que ela não consegue. O ego dela não deixa. Acho que muita gente acredita que gerar valor é se diminuir e ela se incomoda em se diminuir. Só que quando eu olho para Jesus, que era o Rei dos Reis, quando eu olho para Jesus, que era o Messias, que é o Messias, que é Deus encarnado, e eu vejo ele se diminuindo, quem eu sou para achar que eu sou especial, que não posso me diminuir? Júnior, você pensa... pode gerar valor para pessoas menores do que nós? Ué, se a pessoa... Pensa uma coisa. Imagina que a pessoa tem algo que você precisa, algo que você quer. É isso que vai te fazer gerar valor para ela. Por que Jesus gerou valor para os romanos? Porque eles tinham algo que ele queria, que era o coração. Jesus só queria o coração, então tanto faz se era maior ou menor que ele. Todo mundo era menor que ele, e mesmo assim ele gerou valor. Entendeu? Eu falo assim, em relação à prosperidade, em relação à grana, em relação ao dinheiro, você tem que gerar valor com quem está acima de você. Agora, se alguma outra coisa que você quer, pode ser menor que você, não tem problema. Vou dar um exemplo, né? Sou solteiro e quero casar. E aí eu vou gerar valor pro melhor amigo ou a melhor amiga daquela pessoa que eu tô maluco para casar com ela. E às vezes ela é menor que você em relação a várias outras coisas na vida. Como gerar valor à distância? Com trabalho online, com coisas online. O importante também de gerar valor, gente, é se tomar cuidado assim, ó. Você não pode aparecer demais. Lembra quando eu falei? Tipo, olha eu aqui, tô regando e tá, não sei o que, eu sou um massa. Você não pode aparecer demais, mas você não pode aparecer de menos. Você tem que ser tipo você tem que ter tempo de tela. Não pode ser uma propaganda chata, mas você tem que ter tempo de tela. Ou seja, você tem que garantir que a pessoa não vai esquecer que você existe. Entendeu? Mas não passar do limite a ponto dela se sentir pressionada em ter que te ajudar, entendeu? Ó, ser interessado antes de interessante. É isso. É isso. Fechou, gente. Tamo junto. Ótima semana para vocês, tá? Foi um grande... Assim, para mim foi muito massa estar com vocês. Se vocês achar que faz sentido, entra lá no meu Instagram e começa a me seguir, JR das Neves, tá aí, ó, @JR das Neves, tá? Abração aí pra vocês. É nóis.